Você já se perguntou se a forma como você dorme pode estar colocando sua vida em risco sem que você sequer perceba? Por mais estranho que pareça, sua posição de dormir pode estar aumentando suas chances de ter um derrame. Após os 70 anos, seu corpo já não regula o fluxo sanguíneo da mesma forma que antes. O risco de formação de coágulos nas veias e artérias aumenta, e permanecer em certas posições por horas a fio pode, silenciosamente, elevar ainda mais esse risco. Não se trata de assustar você, trata-se de protegê-lo, especialmente quando a solução pode ser tão simples quanto ajustar a forma como você apoia a cabeça ou a posição dos braços enquanto dorme. Neste vídeo, vamos revelar 5 posições de dormir que podem parecer inofensivas, mas que na verdade podem aumentar suas chances de desenvolver coágulos sanguíneos perigosos durante a noite. São coisas que muitos idosos fazem sem pensar duas vezes. Mas, depois que você souber como elas afetam a circulação, o fluxo de oxigênio e a pressão nos vasos, nunca mais as verá da mesma forma. E no final, você se sentirá mais confiante, sabendo o que evitar e como dormir de uma maneira que proteja seu cérebro e sua saúde. Fique comigo até o fim desta lista, porque a última pode ser a mais surpreendente de todas. Número 1. Dormir com as pernas fortemente cruzadas ou elevadas por horas. A maioria das pessoas não pensa muito sobre como posiciona as pernas durante o sono, especialmente após um longo dia. Mas, se você é alguém que cruza as pernas ou dorme com os joelhos bem juntos ou levemente elevados por longos períodos, esta dica é para você. Pode parecer aconchegante ou ajudar a adormecer mais rápido, mas o que acontece dentro do seu corpo está longe de ser relaxante. Quando suas pernas ficam comprimidas em uma única posição por horas, especialmente à noite, você está, sem perceber, restringindo o fluxo natural de sangue das extremidades inferiores de volta ao coração. Esse acúmulo de sangue pode silenciosamente preparar o terreno para coágulos, especialmente perigosos, que podem viajar até o cérebro. À medida que envelhecemos, a circulação fica mais lenta e os vasos sanguíneos menos elásticos. Isso significa que seu corpo não é tão eficiente para mover o sangue pelas pernas quando elas estão em uma posição comprimida ou antinatural. Combine isso com o menor movimento muscular durante o sono, e você terá a receita perfeita para a estagnação. Com o tempo, essa estagnação pode criar pequenos coágulos nas veias profundas, principalmente nas coxas e panturrilhas. Isso é conhecido como trombose venosa profunda. E embora possa começar nas pernas, rapidamente pode se transformar em algo muito pior se o coágulo se deslocar para os pulmões ou para o cérebro. Há também a questão dos pontos de pressão. Quando as pernas ficam cruzadas ou pressionadas uma contra a outra por horas, há uma pressão constante sobre as veias. Essa pressão pode danificar as paredes das veias, causando inflamação e aumentando ainda mais a probabilidade de formação de coágulos. E se você já tem condições como varizes, pressão alta ou diabetes, o perigo é ainda maior. Eu conheci uma mulher chamada Bárbara, uma senhora de 74 anos, muito lúcida, que adorava ler na cama com as pernas encolhidas contra o peito. Ela achava que isso a ajudava a relaxar, especialmente nos dias frios. Mas uma manhã, acordou com uma estranha dormência na perna, seguida de tontura e dificuldade para falar. Ela havia sofrido um pequeno derrame. Seus médicos mais tarde explicaram que sua postura ao dormir havia contribuído para a má circulação e a formação de coágulos ao longo do tempo. Foi um alerta que ela nunca imaginou receber. Se você costuma dormir encolhido, com as pernas cruzadas, ou os joelhos juntos para se aquecer, ou por conforto, talvez seja a hora de treinar seu corpo para uma nova posição. Tente dormir com um travesseiro macio entre os joelhos para manter as pernas levemente afastadas e os quadris alinhados. Evite encolher demais as pernas. Se a elevação ajuda com dores nas costas ou inchaço, certifique-se de que as pernas estejam elevadas de forma que favoreça a circulação e não que a bloqueie. Uma inclinação suave dos tornozelos até os joelhos é o ideal, não uma dobra acentuada que aprisione o sangue. O seu sono deve restaurar a sua saúde e não prejudicá-la em silêncio. Um simples ajuste pode fazer toda a diferença. E agora que você sabe, pode começar a proteger seu cérebro todas as noites, começando hoje. Número 2. Dormir de costas, completamente reto, sem elevação da cabeça.
Deitar-se de costas pode parecer a posição mais neutra e segura para dormir, mas, para muitos idosos, é silenciosamente uma das mais arriscadas. Quando você dorme reto, sem travesseiro ou com mínima elevação da cabeça, a gravidade deixa de ajudar o corpo a distribuir o sangue adequadamente. Em vez disso, provoca acúmulo na parte superior do tronco e na cabeça, o que pode levar a um aumento da pressão intracraniana e a uma circulação mais lenta no cérebro durante a noite. E para os idosos cujos vasos sanguíneos já estão mais estreitos ou rígidos do que antes, essa má circulação pode aumentar o risco de formação de coágulos, especialmente no cérebro. Com o envelhecimento, as veias que retornam o sangue do cérebro para o coração se tornam menos eficientes. Sem a ajuda da gravidade e de uma boa postura, o sangue pode começar a estagnar em áreas-chave, aumentando as chances de um trombo ou coágulo nas veias cerebrais. Além disso, dormir completamente reto pode piorar o padrão respiratório para alguns idosos, especialmente aqueles com apneia do sono leve ou problemas cardíacos. A respiração superficial ou interrompida reduz o fornecimento de oxigênio ao cérebro, mais um fator que, com o tempo, pode contribuir para o risco de AVC. Deixe-me dar um exemplo real. George, um diretor de escola aposentado com pouco mais de 80 anos, sempre dormiu de costas. Ele gostava da sensação de estar completamente reto, acreditando que isso ajudava na postura. Mas, ao longo dos anos, começou a acordar grogue, com dores de cabeça e a mente confusa, que só clareava ao meio-dia. O médico recomendou que ele elevasse levemente a cabeça durante o sono. A mudança foi simples, mais um travesseiro ou uma almofada inclinada. E quase da noite para o dia, as dores de cabeça desapareceram e a energia voltou. O que George não sabia é que dormir completamente reto estava prejudicando a circulação cerebral a noite toda. Elevar a cabeça não significa dormir sentado, mas sim elevar levemente a cabeça e a parte superior do tronco o suficiente para que o sangue não se acumule e o oxigênio flua com mais facilidade. Um travesseiro em cunha, uma cama ajustável ou até empilhar 2 travesseiros macios podem fazer uma grande diferença. Apenas tome cuidado para não elevar demais, o que poderia forçar o pescoço ou comprimir a coluna. O objetivo é ter conforto com suporte e uma postura que incentive um fluxo sanguíneo suave enquanto você descansa. Se você gosta de dormir reto e detesta usar travesseiros extras, pense nisso. Prefere ajustar um pouco agora ou sofrer um grande impacto na saúde depois? O risco de AVC não está relacionado apenas ao que você come ou à quantidade de exercício que faz, mas também a como você passa aquelas silenciosas 8 horas todas as noites. E uma pequena mudança na sua posição de dormir pode ser o herói silencioso que protege seu cérebro por muitos anos. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando estas informações valiosas, comente número 2 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Número 3. Dormir encolhido demais na posição fetal. Muitas pessoas encontram conforto ao se encolherem de lado durante a noite. É aconchegante, familiar e, para quem cresceu dormindo assim, quase como uma segunda natureza. Mas quando a posição fetal se torna extrema, com os joelhos puxados fortemente em direção ao peito, o queixo inclinado para baixo e os ombros curvados para frente, ela pode, silenciosamente, prejudicar o fluxo sanguíneo e a circulação de oxigênio, especialmente para o pescoço e o cérebro. Essa postura fortemente encolhida comprime as artérias do pescoço, particularmente as artérias carótidas, que correm ao longo das laterais do pescoço e levam sangue rico em oxigênio diretamente para o cérebro. Quando essas artérias ficam comprimidas por horas, noite após noite, o fluxo de sangue é restringido. Isso nem sempre causa sintomas imediatos, mas com o tempo pode contribuir para uma recuperação cerebral mais lenta, confusão mental e sim, até aumentar o risco de AVC. Além disso, a posição extremamente encolhida reduz a capacidade pulmonar, o que significa que o cérebro pode estar recebendo não apenas menos sangue, mas também menos oxigênio. Há uma razão para o risco de AVC aumentar com a idade. A postura se torna mais rígida e posições que não nos afetavam aos 40 ou 50 anos podem nos prejudicar silenciosamente aos 70 ou 80.
O que parece natural nem sempre continua sendo benéfico. Isso é especialmente verdade à noite, quando não percebemos quanto tempo permanecemos na mesma posição. Ficar encolhido demais por 6 a 8 horas pode comprimir nervos e vasos sanguíneos que já são mais frágeis com a idade. Deixe-me contar sobre Helen, uma mulher de 76 anos que conheci em um grupo de apoio. Ela sempre dormiu de lado, com os joelhos quase tocando o peito, mas começou a perceber que acordava com as mãos dormentes e tontura. No início pensou que era apenas envelhecimento. Mas depois que um especialista em sono analisou sua postura, a recomendação foi simples: desenrolar-se um pouco. Dormindo com um travesseiro entre os joelhos e um pequeno apoio atrás das costas, ela conseguiu continuar de lado sem se encolher demais. Em poucas semanas, a dormência desapareceu e suas manhãs ficaram mais claras e revigoradas. Não se trata de abrir mão do conforto, mas sim de encontrar um conforto mais seguro. Dormir de lado pode ser saudável, mas apenas quando a coluna e o pescoço permanecem em uma postura mais natural e alinhada. Isso significa manter a cabeça nivelada, o pescoço neutro e os joelhos levemente dobrados, sem puxá-los em excesso para o peito. O corpo deve descansar como se estivesse em pé, mas deitado de lado. Quando você mantém esse tipo de alinhamento, reduz a pressão desnecessária nas artérias e nos nervos mais importantes. Dormir não é apenas passar pela noite, é proteger o cérebro enquanto você descansa, para acordar mais forte, mais alerta e mais seguro todas as manhãs. E às vezes, um pequeno ajuste na forma como nos encolhemos pode fazer uma diferença que salva vidas. Número 4. Dormir com um braço preso firmemente sob a cabeça ou o travesseiro. Muitos idosos gostam de dormir com um braço dobrado sob a cabeça ou encaixado debaixo do travesseiro. Pode parecer que dá apoio ao pescoço ou simplesmente se tornar um hábito após décadas. Mas essa posição pode, silenciosamente, interromper a circulação do sangue do braço para a parte superior do corpo e para o pescoço e, em alguns casos, comprimir artérias importantes que ajudam a levar sangue ao cérebro. Quando o braço fica preso firmemente sob a cabeça, o ombro gira para a frente e exerce pressão sobre a artéria subclávia e vasos sanguíneos próximos. Isso pode limitar o fluxo de sangue que retorna do braço e, mais importante ainda, afetar as artérias carótidas e vertebrais, responsáveis por levar sangue ao cérebro. Ao longo de várias horas de sono, esse fluxo restrito pode criar pontos de estagnação, onde coágulos são mais propensos a se formar. E não é apenas a circulação que sofre. A pressão sobre os nervos do ombro e do braço pode causar dormência, formigamento ou fraqueza, sinais de que seu corpo não está recebendo o oxigênio e o sangue de que precisa. E se você já tem condições como artrite ou estreitamento do canal espinhal, os riscos aumentam ainda mais. Conheci Leonard, um operador de máquinas aposentado de 72 anos, que sempre dormia com o braço esquerdo debaixo da cabeça. Ele achava que a dormência que sentia de manhã era apenas consequência da idade. Mas, após sentir tontura súbita e visão turva em um dia, descobriu que a compressão prolongada durante o sono vinha reduzindo o fluxo de sangue para o cérebro. Mudar a posição de dormir e usar um travesseiro de apoio sob o pescoço, em vez do braço, fez toda a diferença. Para se proteger, evite usar o braço como travesseiro. Em vez disso, use um travesseiro bem modelado que apoie a curvatura do pescoço e mantenha a cabeça alinhada com a coluna. Se gosta da sensação de algo sob a cabeça, experimente uma pequena almofada acima do ombro e não debaixo dele. Seu braço vai agradecer. E seu cérebro também. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas informações valiosas, comente número 4 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Número 5. Dormir com o pescoço torcido bruscamente para um lado. Algumas pessoas conseguem adormecer em qualquer lugar e em qualquer posição. E isso muitas vezes inclui ficar com a cabeça virada bruscamente para um lado durante toda a noite. Isso pode acontecer quando você adormece no sofá, em uma poltrona reclinável ou até mesmo na cama, se o travesseiro não tiver o formato adequado. Mas manter o pescoço nesse ângulo torcido por horas pode ter consequências ocultas, especialmente para a saúde do cérebro após os 70 anos. Quando o pescoço fica muito rodado,
As artérias vertebrais, que passam pelas vértebras cervicais e fornecem sangue à parte posterior do cérebro, podem ficar parcialmente comprimidas. Isso reduz a quantidade de sangue rico em oxigênio que chega ao cérebro e aumenta o risco de formação de coágulos nesses vasos críticos. Também pode irritar a coluna cervical, causando inflamação que torna o fluxo sanguíneo ainda menos eficiente. Com o tempo, o mau alinhamento do pescoço durante o sono pode contribuir para dores de cabeça crônicas, tontura matinal e, em casos mais graves, aumento do risco de AVC. O problema é que você pode não perceber o dano acontecendo enquanto dorme. Só nota a rigidez ou o cansaço depois. Veja o caso de Marta, uma avó de 79 anos que adorava dormir de lado, mas com o queixo inclinado em direção ao ombro. Ela frequentemente acordava com dor no pescoço e uma estranha sensação de desequilíbrio. Depois que seu médico recomendou ajustar o travesseiro para manter a cabeça alinhada com a coluna, os sintomas começaram a desaparecer. Ela não imaginava que simplesmente manter o pescoço reto poderia melhorar o fluxo sanguíneo para o cérebro durante a noite. Para evitar isso, escolha um travesseiro que mantenha a cabeça e o pescoço alinhados com o restante da coluna, seja você dormindo de costas ou de lado. Se você tende a rolar para posições desconfortáveis, coloque uma pequena almofada atrás das costas ou sob o queixo para guiar suavemente a cabeça para o alinhamento. Manter o pescoço em uma posição neutra e confortável não serve apenas para reduzir a rigidez, é também para garantir que o seu cérebro receba a circulação constante de que precisa todas as noites. Considerações finais. Às vezes, são os menores e mais silenciosos hábitos, aqueles que repetimos todas as noites sem pensar, que trazem as maiores consequências. O AVC geralmente não avisa. Ele acontece quando menos esperamos, muitas vezes enquanto dormimos, e muda tudo num instante. É por isso que esta conversa não é sobre medo. É sobre consciência, fortalecimento e pequenas mudanças que protegem o seu futuro. Você acabou de conhecer 5 posições comuns de dormir que, embora pareçam inofensivas ou confortáveis, podem, na verdade, aumentar o risco de AVC durante a noite. Seja dormir de costas, sem apoio no pescoço, de bruços, encolhido em uma bola apertada ou com o pescoço muito torcido ou elevado demais. Cada uma dessas posições pode impactar sutilmente o fluxo sanguíneo, os níveis de oxigênio e a saúde do cérebro mais do que você imagina. Mas aqui está a boa notícia. Mudar sua postura ao dormir não exige aparelhos caros nem mudanças radicais. Basta estar atento e disposto a ouvir o próprio corpo. Investir em um travesseiro de apoio, ajustar levemente a forma como você se deita e prestar atenção em como se sente pela manhã. Essas são maneiras simples, mas poderosas, de proteger o seu cérebro. Uma das lições mais libertadoras que aprendemos depois dos 70 anos é esta. Ainda temos o poder de influenciar como nos sentimos, pensamos e vivemos. Você nunca é velho demais para aprender algo novo, especialmente quando se trata da sua saúde. Seu corpo pode ter algumas dores e sua energia já não ser a mesma de antes, mas sua capacidade de crescer, se adaptar e cuidar de si mesmo continua forte. Então, hoje à noite, quando encostar a cabeça no travesseiro, espero que se lembre do que conversamos. Pergunte a si mesmo: esta posição ajuda ou prejudica o meu cérebro? Essa única pergunta pode fazer toda a diferença. Você merece um descanso que restaure e não um descanso que silenciosamente coloque sua saúde em risco. Obrigado por estar conosco hoje. Gostaríamos muito de saber sua opinião. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que aprendeu e como pretende aplicá-la na sua vida. A sua participação é importante para nós, então não hesite em escrever. Ler seus comentários nos dá grande motivação e encorajamento. Se você gostou deste vídeo e achou útil, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.